Vamos falar agora um pouco assim de ritual, como executivo, como gestor, como líder, na vida de vocês, de organização, de condução. O que vocês têm assim como ritual, que vocês não abrem mão, que é característico seu, que você gosta de se organizar, que você é obcecado por manter aquilo estruturado, bem organizado? Cara, pra mim a primeira coisa é trabalhar a sua vida com a mesma agenda. A agenda profissional e pessoal é uma agenda só, né? Porque isso te dá muita disciplina, né? Então, putz, às vezes você precisa marcar um médico no meio do dia, você quer chegar mais tarde, mais cedo. Cara, se você organizar, é uma agenda só. Tem um evento da escola das crianças. Você que é casado e tem filho e sua mulher é executiva também, né? Exato. Vocês têm que se dividir, né? Então tem uma agenda ali que quando você vai marcar férias, importa muito como que tá a tua vida profissional. Então isso é o primeiro. 2, pra mim, é muito de fazer o começo da semana e o final da semana. Parar, olhar como vai ser minha semana, entender se eu tô dedicando o tempo que eu preciso pra coisa certa. Né, e olhar, porque a pior coisa é chegar no final de semana, corri e não fiz o que eu precisava, ou não fui estratégico o suficiente. E, obviamente, fazer isso no final da semana, olhar e falar assim, cara, eu fiz direito? O que deu de errado? O que bagunçou? O que escapou, né? O que escapou? Então, para você repriorizar a semana seguinte. Então, isso... E também dá uma sensação boa quando você vai bem na semana, de falar, cara, a semana foi produtiva, valeu. Então, para mim, acho que essa rotina aí... E, obviamente, é flexível, né? Tem que ir ajustando, mas essa rotina aí eu não abro mão, não. E quais são as reuniões que você gosta de fazer? Quais são as mais importantes? Você não precisa falar todas, assim, cara, eu gosto de fazer uma reunião, que eu gosto de olhar isso. O que você tem de reuniões que estão ali no seu top 2 que você não abre mão? Cara, a primeira que eu mais gosto é com os pares, né, ou com a diretoria executiva, rapidamente, reunião curta, bem objetiva, de, cara, o que são as principais coisas que estão na cabeça das pessoas? Ou porque eu vou lançar alguma coisa que vai ter um impacto na organização, ou de, cara, tem uma dor aqui que pode ser grande, né? Porque acho que coloca na página a empresa como um todo. Ele acaba com, né, aqueles silos, etc. E assim, no dia a dia, cada um vai para tocar a tua área e você acaba perdendo isso. Essa é uma. 2 é quando a segunda, que é quase que logo depois dessa, assim, né? Dá uma... Uma é de manhã, outra à tarde. Que é você ir com seus diretos e falar, cara, como que a gente vai tocar a semana? O que tá acontecendo no contexto de empresa? Muda algum direcionamento ou não? Né? Porque, cara, se você tá alinhado com teus sócios, teus executivos, com o resto dos executivos, e depois seu time tá alinhado com você, quase tudo flui. Você faz junto, todo mundo junto. Todos os seus diretos numa reunião só. Tipo, tem um pouco de troubleshooting, aconteceu alguma coisa semana passada que a gente precisa resolver, tá com uma dor, etc. Mas muito mais, cara, e aí? Né? Bacana. Qual que é o norte? Mudou alguma coisa ou não? E vambora aqui que a gente precisa fazer pra entregar essa semana. E você, Julian? Cara, acho que hoje a dinâmica é um pouco diferente ali, né? Acho que quando eu tava numa posição parecida, tocando um negócio especificamente, era uma dinâmica mais ou menos como essa. Eu gostava de ter a segunda-feira as minhas reuniões de Ops, que eu chamava. Então, chamava as diferentes áreas, os assuntos específicos. Então, eu gosto muito desse negócio de cadência. Então, uma coisa que a gente implementa com todos os nossos clientes. Nossos horários com os clientes, eles são fixos e recorrentes. E os assuntos são pré-definidos e são repetidos. Né? E isso ajuda muito na dinâmica de trabalho. Isso cria uma disciplina, ensina uma disciplina para o cliente que ele também utiliza nos negócios deles depois. Então essa é uma coisa. Mas uma coisa que, assim, alguns ritos que parecem bobos, mas para mim são super importantes. Então, assim, cara, eu não sou um cara que já acordo a 1 milhão por hora. Então eu gosto de manhã ter mais tempo para limpar as minhas coisas e as atividades que eu vou precisar de preparação mais mental ao longo do dia. Então essa é uma disciplina que eu tenho logo pela manhã, né? Outra é assim, cara, pode acontecer o que for, eu paro para almoçar. Uma coisa super básica, mas eu paro. É um horário que posso ter uma reunião no almoço, posso fazer alguma coisa, mas eu não fico naquela maluquice de pula e não sei o que. É uma coisa, para mim super, super básica. E uma prática que eu fui desenvolvendo, acho que com o negócio de consultoria e que eu faço muito e que funciona para mim eu geralmente passo pela manhã para as pessoas que são pessoas-chave que estão interagindo comigo no projeto e eu faço uma pergunta. Te devo alguma coisa? Te devo alguma coisa? Te devo alguma coisa? E eu pergunto assim, tô te devendo alguma coisa? Ou tem alguma coisa que você precisa de direcionamento meu para você destravar a sua pauta? E muitas vezes a resposta é não, tá tranquilo e tal, mas às vezes aparece alguma coisa. Eu falo assim, putz, cara, preciso de alguma coisa aqui.
E daí, às vezes, esses 5 minutos que você endereça com a pessoa, eles destravam um trabalhão dela ao longo do dia ou mesmo ao longo da semana. Então, essas são alguns truquezinhos que eu acabo utilizando lá. Tem um que eu aprendi na fábrica do meu pai, que é muito parecido com isso. Que é você simplesmente gastar 15 minutos, separar 15 minutos pra andar pelo escritório. Isso é uma coisa que eu aprendi desde novo também, assim, até porque eu sou um cara inquieto, eu não consigo ficar muito tempo parado. Então, que é circular. E disso sai nossa, ele tá presente, mas especialmente alguém te puxa. Fala, cara, já que você tá aí, e melhora a comunicação. Também legal. E uma coisa que eu me policiei, né, que assim, a gente teve uma pessoa que falou pra mim, cara, informação não tem perna. Então, se ela não chega, vai atrás dela, né? E às vezes, hoje em dia, é muito mais fácil você pegar a mensagem e mandar alguma coisa perguntar pra pessoa. Eu me policio pra falar assim, não, eu não vou perguntar por texto, ou não vou perguntar não sei o que lá. Eu vou até lá perguntar pra pessoa. E eu vou lá, levanto e pergunto alguma coisa. Porque às vezes esse processo de você ir até lá e levantar já gera um insight diferente na discussão com o cara que você não teria se você fosse ficar ali trocando mensagem. Às vezes você acha que vai ser mais rápido trocar mensagem, e quando você vê, você tá meia hora trocando back and forth mensagem e não resolveu o diacho da situação, né? Então essas são algumas dicas bobas, assim, mas que fazem muita diferença. Eu sou obcecado por agenda, né? Então eu sempre, quando eu vou começar a semana, eu dou uma revisada na minha agenda. E depois eu fui descobrir, né? Mas eu já faço isso há muito tempo, que o pessoal dá um nome para isso, chama Zero Call, onde você bloqueia 100% do seu horário para tudo. Então, se você tem um bloco ali que você vai fazer tarefa, você bloca 2 horas. Então, toda a minha agenda ela é sempre 100% blocada com uma semana de antecedência. Obviamente que isso gera efeitos colaterais, né? Se um dia você precisa improvisar durante a semana e não dá espaço, então você tem que desmarcar alguma coisa. E eu sempre fiz o olhar para trás. Então, eu pego minha agenda, eu categorizo ela entre as principais atividades que eu tenho, one-on-one, funding, blá, 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 blá. Eu uso 10 categorias e aí eu começo a contar quanto tempo eu tô gastando em cada uma dessas coisas. E invariavelmente tem alguma coisa que tá saindo fora do eixo. E eu sempre sonhei em ter uma ferramenta para fazer Calendar Analytics, que nunca existiu essa porra, e recentemente surgiu uma ferramenta chamada Time Tackle. Vale muito a pena vocês entrarem, é um plugin que você coloca no Chrome, e todo novo evento que você faz, você categoriza entre essas 10, e ela te mostra quanto você está gastando de tempo em cada coisa nas mais diversas, nos filtros que você tiver. Então, eu deixei de fazer isso com uma frequência de a cada 3 meses que eu fazia, só para ter mais ou menos um insight, e agora você começa a olhar isso em tempo real e nem toma seu tempo, porque ele identifica o que você coloca no título. Então, se você coloca o one-on-one, ele já sabe que tem que entrar na categoria one-on-one. Legal isso. Então, essa é uma ferramenta que eu adotei de um hábito meu, que se tornou meio obsessivo assim, em relação a isso. E uma que eu acho que é sempre game changer, que eu adoro fazer em todas as esferas, tanto quanto operacional, quanto mais alto nível, que é fazer retrospectiva, né? De você ter a rotina de olhar para trás e ver se vocês estão no curso certo, o que vocês estão fazendo de legal, o que pode arrumar. Isso força muito a comunicação do time, das pessoas começarem a ter quase que uma terapia coletiva, né? Queria saber de vocês, e o que vocês de ferramenta vocês usam, assim, que vocês gostam? Você falou, lembrei de uma que a gente usava no Nubank, que era muito, muito boa. E assim, colocava uma responsabilidade no dono da reunião muito positiva também. Que era simplesmente, no final da reunião, falar de 0 a 5, o quão produtiva foi essa reunião. E todo mundo que estava lá, né, a gente fazia na lousa, ticava onde estava. Porque aí o cara, quando ele começa a olhar que tá indo para a esquerda, pro 0, ele já fala, cara, ou eu faço um e-mail ou uma conversa, ou eu penso melhor no que eu quero trazer para essa reunião. Me estruturo melhor. Cara, essa é linda, porque a pior coisa que tem é quando você vai numa reunião... Que poderia ser um e-mail. Poderia ser um e-mail, ou que não fica bagunçado, etc. Então, cara, trazer eficiência para outras ferramentas, obviamente. Pauta, que muita gente não faz pauta para reunião, que me deixa maluco. Quem precisa estar e quem é opcional. E no final cara, quão produtivo foi. Putz, isso muda, né? Até engaja mais as pessoas a falar, cara, tô numa empresa que as coisas fluem e eu tô usando o meu tempo bem aqui. Eu gosto muito me dá pavor reunião que você senta para discutir o que vai discutir. Isso, cara, me dá pavor. Eu gosto do hábito, o meio termo de Amazon, que você produz uma ideia,
distribui para todo mundo, dá tempo para as pessoas lerem antes da reunião ou durante a reunião. Ó, galera, 10 minutos, leiam. Porque normalmente as perguntas que são feitas são perguntas que já foram respondidas na porra do documento. Então torna a reunião muito improdutiva. Então isso eu acho um negócio legal, eu tenho cada vez mais praticado dentro da Clivo. E é sempre o desafio de você garantir que todo mundo faça isso, né? Eu tenho feito isso em alguns conselhos, que é pedir para a empresa mandar o material antes, que já ajuda. E aí, muitas vezes, os conselheiros não leem. Aí Isso é foda. aí é mega improdutivo. Aí, fala assim, ó, manda um sheets com o nome da empresa, do conselheiro do fundo, e fala para as pessoas colocarem as perguntas que tem do lado, e você responde antes da reunião. Sim. Aí, quando você abre aquilo, metade tá respondido, e aí chega na reunião, o cara, não, mas e aquele número financeiro? Cara, isso aí é antes. Aqui a gente tá para falar de coisa estratégica. Então você gasta metade de um tempo super valioso discutindo... Explicando o material. O material, E isso é legal porque tem ferramentas, né, para facilitar a vida do conselho. Então tem alguns conselhos que a gente usa aquela a Atlas, que é uma ferramenta de gestão, e ela facilita esse tipo de coisa, Isso que é aí você legal. receber o material antes, fazer pergunta antes, e daí o executivo já responde essa pergunta. Então tem algumas ferramentas que facilitam esse trabalho do conselho. Essa é uma prática que a gente tem usado na maior parte dos conselhos, que é circular o material antes, receber perguntas antes e usar o conselho para responder as perguntas, e não necessariamente para discutir o material, né? É óbvio que muitas vezes você acaba entrando em alguma discussão do material, mas ele facilita muito. Uma ferramenta que meio que virou parte da minha rotina, assim, que eu tô apaixonado, é o Miro.com. Que ele é um whiteboard que você faz o que você quiser lá dentro. Ele tem desde mapas mentais e tal. Mas você pode, cara, jogar URLs, você pode construir qualquer estrutura. E ela não tem fim, isso é o que é mais legal. Então você pode criar fluxos para você discutir em grupo, é muito legal. Ela permite votos, é um negócio absurdo, assim. Virou meio que core nosso da Clivo. E essa semana, o Vitor, que trabalha comigo, ele compartilhou, falou, cara, tava revendo um pouco as ferramentas e tal. Lá a gente usa a Asana, assim, para organizar um pouco das tarefas em time. E ele falou assim, cara, dá uma olhada aqui na ClickUp como tá. Acho que é ClickUp, se eu não me engano. Tá absurda essa ferramenta, porque ele incorporou o Slack, ele incorporou o próprio Asana, que é a gestão de ferramentas, e ele incorporou o Miro. Então você tem tudo ali orientado a algum contexto. Você tem atividades, você tem base de conhecimento, visual em whiteboard e texto e textual. Tudo em uma ferramenta só. Então eu falei, cara, tá impressionante essa ferramenta. Vale a pena dar uma olhada também. Tá bem rica. Cara, eu confesso que eu sou ruim pra esse tipo de coisa. A gente acaba não usando muita ferramenta. Eu tô mais nas coisas super basics, né? E-mail, calendário, eu ainda uso caderno pra caramba, né? E essa disciplina, mas acho que é legal você experimentar com esse tipo de solução pra ver o que funciona pra você, né? E o que funciona no dia a dia. E é engraçado, a ferramenta é quase parte da cultura, né? Porque eu lembro que eu tentei levar o Slack pra algumas empresas e não pega. Não vira, né? Por quê? Porque o diretor lá fala, não vou usar, eu uso o WhatsApp. Aí ninguém vai usar, todo mundo usa o Aí WhatsApp. ninguém entra, ninguém usa, né? Mas você vê quando a empresa implementa direito, especialmente quando a empresa é grande, tem um benefício muito grande de melhora de fluxo de comunicação. Sim. Eu acho que tem um erro, assim, que é cabal, é de você ter um problema na companhia e você achar que o problema está na ferramenta. E aí você entra num ciclo de querer trocar a ferramenta, e aí você bota a ferramenta e não resolve o problema. Aí você falou, não, essa ferramenta não presta, aí você passa para a próxima. Eu, em começo de carreira, caí nesse erro algumas vezes. E ainda vejo algumas pessoas tentando cair nesse erro. E muitos dos nossos mentorados lá no G4 às vezes caem nessa. Sim. Porque fala assim, pô, eu vou usar aqui o Salesforce porque tá todo mundo falando que é o bom, vai no Salesforce. Aí passa 1 ano, 2 anos, o Salesforce aí descobre que não é, ele troca, daqui a pouco ele tá no 3º, 4º CRM, sendo que o problema é o processo dele e ele não olha a ferramenta, então como é que você quer cobrar se as pessoas não usam, né? Cobra muito input do time, né? Muita ênfase no processo daí, né? Então, tipo, CRM especificamente é um negócio que é clássico, né? A turma fala assim, não, mas eu quero ter tudo no CRM. Tá, e você vai fazer o que com isso? Que você Exato. vai pôr lá. Porque se você não analisar o que tá lá, não adianta nada. Você tá tirando tempo da tua equipe comercial e de tempo valioso da equipe de atendimento
para imputar dado que não vai ser utilizado para nada. Então, né? Mas se não tiver tudo, eu não vou saber o que está acontecendo. E você precisa saber tudo o que está acontecendo, né? Então é importante. Tem esse mito, né, de achar que você ter que ter informação é bom. Não, eu quero ter todo tipo de informação porque vai que eu preciso de... Isso é um mito, né, cara? Não, é mais do que um mito. Tem um que é o analysis paralysis, né? Que a gente brinca, que você fica paralisado na análise. Você tem tanta informação, você tem tanta coisa para olhar, que o próprio processo de análise te gera uma complexidade tão grande que você não sai dele. Você fica paralisado pela própria análise, né? E outra coisa que eu descobri é, quanto mais dados você tem, maior chance de errar a análise. Porque o pessoal, o negócio é, você precisa ter o dado para analisar. Mas o que eu já vi de times tomando a decisão errada, porque ele interpretou o dado de uma forma errada. Então, muito dado é ruim por causa disso também. Cara, pensa em time comercial. É funil de venda, são poucos dados que você precisa. Que realmente vão ter um impacto. 80% do impacto é de 20% das métricas. Sim. E você precisa descobrir quais são elas pro time não se perder ou tomar a decisão errada. Aí o cara vai lá, tá até otimizando o negócio. Só que é um negócio mega pequenininho.